Boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui para a nossa conversa dos Curadores da Luz, Casa da Santíssima. Muito bom estar aqui, esperar vocês começarem a chegar, né? E a gente conversar, que é maravilhoso a gente conversar. Que sejamos luz por onde passarmos, né? Que sejamos luz. Todos bem-vindos a mais uma noite de estudo. Gostaria muito. Elma, boa noite, querida. Boa noite, Silvia Constantino. Boa noite a todos vocês. Gente, momentinho que deu um probleminha aqui, só um momentinho. Agora. Sonimar, boa noite. Fátima Barbosa, boa noite. Neide, boa noite. Maria Aparecida, Fátima Barbosa, boa noite, querida amiga, todos vocês. É Jô Lourenço. Agora eu lembrei, hein, Jô Lourenço, não é isso? Boa noite a todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Espero que eu já não esteja pulando ninguém, né? Simone, boa noite. Neide Aparecida, acho que Maria Aparecida eu falei, Neide, que deu um probleminha aqui. Mário Nobre, boa noite, querido amigo. Boa noite a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos para mais esse nosso encontro. Fico muito feliz de todos vocês estarem aqui. Adilson, boa noite, querido. Silvia Constantino. Eu prendi porque, não é? Obrigada. Eliana, boa noite, querida. Mário, falei. Eliana, Silvia, falei. Obrigada, Silvia. Vou pensando nisso, tá? Passar tesoura, viu? Pena que eu não estou aí com o Jô, né? Rita, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Nilson, é um prazer ter vocês aqui comigo para mais esse encontro, né? E de antemão, muito feliz por poder estar aqui, que eu não pude na semana passada, quer dizer, na terça-feira, mas tudo como tem que ser, como Deus permite que aconteça, não é verdade? Vocês estão me ouvindo bem, queridas e queridos amigos? Estão me ouvindo bem, Denise, Gina? Eita, como está passando correndo. Nossa, Flávia, Adriano, boa noite, amigo. Muito bom todos estarmos aqui. Sandra, nossa, como passou rápido aqui, deu tudo. Ó. Regina, Josefa, se pulou alguém, sinta-se abraçados. Foi que deu assim uma corrente aqui, ó, de pressa. Gente, então vamos lá, 5 minutos, vamos orar, vamos elevar nosso pensamento ao mais alto que pudermos, como eu sempre costumo pedir, ao mais alto que pudermos. Vamos de fato conseguir nos conectarmos com a espiritualidade maior, nos conectarmos com tudo que nós necessitamos para esses momentos e que tanto necessitamos, né? Sejam todos bem-vindos, todos mesmo, tá? Denise, eu falei, Josefa, todos vocês, Marinês, eu falei com vocês, Gina, Nils, todos que estão chegando, sintam-se todos bem-vindos. Oh, Marinês, obrigada. Não vou mudar mais essa maneira de botar o cabelo, pode ter certeza, depois dessa, né? Maravilha, muito obrigada pela gentileza de vocês. Muito obrigada mesmo. Flávia da Sila, Maria do Rossi, boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Bia, se eu pulei alguém, sinta-se abraçados, não fiquem chateados se não citar o nome, porque às vezes passa muito rápido e eu realmente não vejo, viu, Jane? Da Sila, falei com você, Ruth, todos vocês que estão chegando. Cláudia Monte, boa noite, querida, boa noite a todos. Maria Helena, boa noite, querida. Roselaine, boa noite. Em Fátima, falei com você viu, né? Eita, eu não vi vocês me dizerem se estão me ouvindo bem. Eu não ouvi vocês confirmarem se estão me ouvindo bem. Tem hora que deu aqui uma rapidez que eu digo, nossa, está a 300 km por hora aqui.
Ó, muito obrigada a todos vocês pela companhia, viu, Flávia? Todos vocês, muito obrigada de todo o meu coração. Então, vamos lá, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto. Vamos pedir à espiritualidade amiga, a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, essa energia curadora de tudo e de todos, essa energia que toma conta de todo o universo, de cada espaço que existe neste plano e em todos os outros, em todas as dimensões do astral, que todos nós possamos fazer essa ligação, confiarmos, fazendo sempre dentro de cada um de nós a nossa própria transformação, para que, junto com a espiritualidade superior, com os nossos espíritos protetores e amigos, possamos dar início ao nosso trabalho, ao trabalho que a espiritualidade já começou desde cedo, para aqueles que estão em busca da cura do corpo e do espírito, para todos aqueles que, como cada um de nós necessita, entender e vibrar para as curas e os tratamentos espirituais, né? Muito obrigada, Elielma, por ter trocado comigo o dia, foi maravilhoso, porque eu estava numa situação muito delicada, mas agora está tudo certo e a gente está aqui, isso é que importa. Quem confia, quem acredita, gente, vamos acreditar. Confiar, acreditar é maravilhoso. Então, que sejamos todos bem-vindos, não esquecendo, como diz a Silvia, né, a nossa aguinha, para que a gente possa reforçar em cada um de nós os nossos melhores momentos e os nossos desejos, né? Adriano, estamos aqui, amigo, Emília, Luciene, todos que estão aqui, sintam-se abraçados e muito obrigada, Ana Maria, pela companhia, Olga, muito obrigada a todos vocês. Se pular alguém, sinta-se abraçado. Vamos lá. Nós estamos nas mensagens, né, apócrifas, ou seja, aquelas que não são verdadeiras, como a gente viu as anteriores, né? Mas já começamos. Nós vamos ler hoje, comentar um pouquinho, a de número 31. E vamos prestar atenção, como a gente estava prestando atenção na semana passada. Gente, eu não vi vocês me dizerem se está me ouvindo bem. Está me ouvindo bem? Então, eu não vi vocês me dizerem aqui. Então, vamos lá. Ele diz assim, nessa de número 31. Avante, filhos, cerrai as vossas fileiras, quer dizer, que a vossa união faça a força. Olha só, o vocabulário todo, né? Vós que trabalhais na fundação do grande edifício, velai e trabalhai sempre para consolidar a sua base e poderes, então, elevá-lo alto, bem alto. O progresso é imenso por todo o nosso globo. Uma quantidade inumerável de prosélitos se enfileira sobre a nossa bandeira. Olha, quando ele citou aqui esses prosélitos, esse termo, ou seja, a gente ter que convencer, eles querem convencer alguém. E aí ele diz aqui, muitos céticos, ou seja, aqueles que não creem muito, né? E mesmo os mais incrédulos também se aproximam. Avante, filhos, baixai de coração erguido, cheios de fé. A rota que segues é bela, não esmoreçais. Segue sempre na linha reta, servindo de guias aos que vêm atrás. Eles serão felizes, muito felizes. Baixai, filhos. Não precisais da força das baionetas para sustentar a vossa causa. Precisam apenas da fé. A convicção, a fraternidade e a união, eis as vossas armas. Com elas, sois mais fortes, mais poderosos do que todos os potentados do mundo reunidos, do que mais potentados do mundo reunidos. Não obstante, ou seja, apesar de seus exércitos, suas frotas, seus canhões e suas metralhas. Olha só. Meu Deus, quanto amor, né? Para não se dizer o contrário. Quando ele falou aqui os potentados, ele se referiu àquelas pessoas poderosas, né? Cheio de poder. Olha só a vaidade, cheio de poder, né? E aí ele conseguia se reunir a essas criaturas e passar essa mensagem. Então, essa frasezinha, esse parágrafo anterior, que diz assim, com elas sois mais fortes, mais poderosos do que os potentados do mundo
reunidos, não obstante, seus exércitos, suas frotas, seus canhões e suas metralhas. Olha quando Jesus usou isso. Vós que combateis pela liberdade dos povos e pela regeneração da grande família humana, avançai, filhos, coragem e perseverança, que Deus vos ajudará. Boa noite e até a vista. Gente, vamos ver. Aí ele assinou quem? Napoleão. Napoleão. Agora vamos ver a nota, ou seja, a observação de Kardec com relação ao que quis esse espírito repassar para nós. Gente, eu queria que vocês fizessem um favor para mim. Me dissessem assim, se esse vocabulário que ele usou aqui tem como a gente distinguir daquelas dissertações verídicas dessas falsas. O que é que vocês acharam desses termos que estão sendo usados aqui? Dá para a gente diferenciar? Me fala aí, dá para nós diferenciarmos os termos, o sentido, o que ele quer dizer para nós? Então, vamos lá. Vocês, enquanto vocês pensam, deixa vir para vocês o que pode tirarmos de cada um isso, do que ele falou. Vamos ver o que Kardec falou. Kardec colocou assim na observação. Napoleão, olha só, ele usou um nome que não era dele. Ele assinou Napoleão. Agora, veja o que é que Kardec diz com relação a isso. Napoleão era em vida um homem grave e sério como poucos. Olha o que Napoleão era e o que ele passou aqui na sua mensagem. Todos conhecem o seu estilo breve e conciso, ou seja, resumido. Ele não era de muito palavreado, muito efeito nas coisas, nas comunicações, nos seus diálogos. Pronto, nos seus diálogos. Olha o que Kardec diz, teria degenerado após a morte, tornando-se verboso e burlesco. Olha que maravilha essa colocação de Kardec. Essa colocação de Kardec me chamou muito a atenção e eu espero que tenha chamado a de vocês. Porque quando ele se referiu que ele era conciso, ou seja, ele fazia as coisas resumidas, ele não era brincalhão, ele não era cômico, porque quando ele se referiu aqui burlesco, ele quis dizer isso, e até mesmo sátiro. Ou seja, ele se assinou Napoleão, quando, na verdade, não era o Napoleão que ele queria parecer que fosse. E aí Kardec diz, vou repetir, gente, porque eu achei muito interessante essa observação, ela é curtinha e vale a pena para a gente entender bem. Napoleão era em vida um homem grave e sério como poucos. Todos conhecem o seu estilo, como ele se comunicava, como ele escrevia, como ele fazia tudo. Em breve, seu estilo breve e conciso. Teria degenerado após a morte, tornando-se verboso e burlesco. Olha, como a pessoa ia mudar para pior? Não. Quem não era errado, então não teria como ser Napoleão, aquele ao qual ele se referiu. Esta comunicação, Kardec diz, pode ser de alguém ou de algum soldado que se chamava Napoleão. Aí você vê o nome Napoleão e vai dizer, foi Napoleão Bonaparte, Napoleão, menos um que não tenha nada a ver. Mas aí a gente tem que se prender ao que ele disse, ao que ele quis passar para nós. Não é, Maria Helena? Hein, Silvia, Bia? Então, muito interessante essas comunicações apócrifas, muito interessante. Quando eu li aqui, quando eu comecei a fazer um rascunho sobre o que realmente eu conseguia tirar, eu achei interessante essa comparação, né, que Kardec fez nessa observação. E a gente se pergunta, como comparar? Buscando conhecer, buscando ver. Então, alguém diz para mim, eu sou Joana de Ângeles, por exemplo. Aí eu vou, como? Ela está falando tudo que ele já ditou para Divaldo? Qual o estilo? Ele está indo pelo caminho da psicologia, ele está dando pelo aprendizado do psicológico particular de cada um de nós, então vai fugir completamente aquela razão. Então é isso que importa para nós, a gente ter esse entendimento de saber que o espírito que está dizendo aquilo para a gente não é aquilo que ele está querendo dizer, nem é aquele que está dizendo ser. Então é nisso aí que a gente está. Então, como Kardec colocou uma pergunta,
nos diz muito, quando essa pergunta de Kardec mostrou tudo com relação à psicografia. Muito interessante. Se ele era tudo isso aqui, e ele, depois da morte, teria se degenerado, não teria como, né? Porque uma pessoa que é esclarecida, ninguém retrocede, a gente só evolui, pode até estacionar, mas nunca regredir. Então, Napoleão ia regredir com o que ele pensava, com o que ele achava? Não, de forma alguma. Então, foi isso que me chamou muito a atenção. E aí ficou claro quando Kardec disse: esta comunicação pode ser de alguém, aliás, de algum soldado que se chamava Napoleão, mas não do verdadeiro Napoleão. Então, foi muito interessante essa comunicação. Vocês entenderam, gente? Fala para mim, por favor. Deu para entender esse sentido? Legal. Então, vamos para outra mensagem. A de número 32, porque eu quero ver se, pelo menos, se sobrar uma dessa para a semana que vem, que eu consiga começar o nosso novo assunto que vocês vão amar. Então, ele diz assim, nessa outra mensagem, a de número 32. Aí ele fala assim: não se pode mudar de religião. Ela é curtinha, mas veja só quando ele começa. Não se pode mudar de religião. Quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Olha como ele começou. Não se muda de religião, cai-se na inépcia, ou seja, na incapacidade, né? E na denominação, na sabedoria e na liberdade. Olha só, meu Deus, esses 2 parágrafos aqui. Não se pode mudar de religião quando não se tem uma que possa, ao mesmo tempo, satisfazer ao senso comum e à inteligência que se tem e que possa, sobretudo, dar ao homem consolações presentes. Olha bem. Não se muda de religião, ele repete, não se muda de religião, cai-se na inépcia e dá denominação na sabedoria e na liberdade. Ide, pequeno exército nosso, ide e não temais as balas inimigas, as que vos hão de matar ainda não foram feitas se tiverdes sempre no fundo do coração, na senda do Senhor, isto é, se quiserdes sempre combater pacificamente e vitoriosamente pelo bem-estar e pela liberdade. Vicente de Paulo. Olha, a gente viu quem era Vicente de Paulo, então a gente não pode nem dizer de jeito nenhum que essa mensagem pertence a Vicente de Paulo, aquele discípulo que a gente já viu quem ele é. Gente, há uma coisa impressionante como esses espíritos, quando querem tocar, se sentir, usam esses tipos de colocações com as palavras. Olha, eu me prendi a uma coisa que eu achei bem... Essa, como ele diz, Kardec diz aqui na observação. Vamos ler a observação e depois a gente comenta. Na observação de Kardec. Quem reconheceria São Vicente de Paulo por esta linguagem? Quem? Ele perguntou. Por estes pensamentos desalinhados e baldos, ou seja, falhos de senso. Nossa, um negócio aqui não tem senso nem para eu, que sou ignorante do conhecimento. Quanto mais quem conheceu, quem leu, por exemplo, hoje, se eu tivesse lido a história de Vicente de Paulo, eu também jamais diria que isso foi ele que escreveu com esse linguajar. Aí ele diz assim: que significam essas palavras? Kardec colocou na observação. Que significam estas palavras? Não se muda de religião, cai-se na inépcia e na dominação, na sabedoria e na liberdade. Olha, essa frase é completamente alienada. Completamente. Com as suas balas, que ainda não são feitas. Muito respeitamos que este espírito é o mesmo que acima assinou Napoleão. Ele, Kardec, pelo conhecimento, e a toda a turma dele lá onde estavam sendo feitas as reuniões, eles conseguiram captar que esse espírito foi o mesmo que deu a mensagem anterior e se titulou Napoleão. E aqui ele se intitulou Vicente de Paula.
Vocês estão lembrados daquele caso que eu contei quando eu comecei a desenvolver, a estudar mediunidade. Então, vejamos. Quando ele diz isso aqui para nós, Vicente de Paulo jamais teria. Aqui tem orgulho, tem prepotência, tem tudo que a gente não precisa dessa mensagem desse tamanho, mas disse um monte de coisa, né? Essa mensagem apócrifa. Então, quando Kardec diz que iniciou com quem reconheceria São Vicente de Paulo por esta linguagem falha e estúpida? É uma estupidez. Nossa, quando eu li esse pedaço aqui, olha, gente. E de pequenos exércitos, e não tem mais as balas, e não tem mais as balas inimigas, que as visão de matar, as que visão de matar ainda não foram feitas. Jesus, eu não quero saber quando vai ser feita a bala que vai me matar. Isso não existe. Como é que eu tenho bom senso e vou usar um vocabulário desse? Então, a gente não precisa nem discutir muito, porque eu creio que aqui já disse tudo que a gente precisa entender. Gente, está ficando claro? Fala para mim, por favor. Hein, Dacila, Fátima, está ficando claro aí, gente? Hein, Mário? E aí, o linguajar? Está ficando fácil aí? Ah, Roselane, diz aí para mim, então. Hein, Luciane, boa noite, sejam todos bem-vindos. Sua mãe terá toda a energia, tudo que ela precisa. Tenha calma e paciência que vai chegar. Calma, não espere que ela tenha paz e tranquilidade. E deixe que Deus dá os desígnios que precisam ser cumpridos. Precisa ter fé, calma e paciência. Passei por momentos difíceis e estou aqui com vocês, hein, gente? Vamos ver. Hein, Denise, vamos lá. Então, com esse linguajar, poderia ser Vicente de Paulo? Vocês que estão acompanhando, viu que nós falamos quem era Vicente de Paulo, né? Então, a gente sabe. Oi, Filomena, boa noite, querida. Eu não tinha lhe visto. Então, a gente fica, Mônica, aqui, né? Assim, com facilidade de entender quem são esses nossos irmãozinhos aqui equivocados, não é verdade? Equivocados. Então, vamos lá. Ficou claro essa? Ficou claro. Agora vocês vão ver outra bem mais ainda. A de número 33, também as apócrifas. Esse aqui, depois quando vocês verem quem assinou, você vai ver a disparidade. Mas vamos lá. Filhos da minha fé, cristão da minha doutrina esquecida sobre as ondas interesseiras da filosofia dos materialistas. Segue-me pelo caminho da Judéia. Segue a paixão de minha vida. Contemplai agora os meus inimigos. Vede os meus sofrimentos, os meus tormentos e o meu sangue derramado pela minha fé. Filhos espiritualistas da minha nova doutrina, estás pronto a suportar, a enfrentar as ondas da adversidade, os sarcasmos dos vossos inimigos. A fé avança sem cessar, seguindo a vossa estrela. Seguindo a vossa estrela, que vos levará ao caminho da felicidade eterna, como a estrela conduziu pela fé os magos. Olha só, olha só. Que conduziu os magos do Oriente à manjedoura. Sejam quais forem as vossas adversidades, ou seja, todas as contrariedades, os contratempos, tudo isso, sejam quais forem as vossas penas e as lágrimas que derramardes nessa esfera de exílio, tende coragem, persuadi-vos de que a alegria que vos inundará no mundo dos espíritos estará muito acima dos tormentos da vossa existência passageira. O vale de lágrimas é um vale que deve desaparecer para dar lugar à brilhante morada da alegria, da fraternidade, da união, a qual, por vossa obediência, a santa revelação chegareis. A vida, meus caros irmãos, nesta esfera terrestre inteiramente preparatória, não pode durar mais que o tempo necessário para se viver bem preparado para essa vida que poderá jamais passar. Amai-vos como eu vos amei. Irmãos, eu vos abençoo, no céu eu vos espero. Ele assinou quem? Dá para entender aí? Me diz aí, queria ver se vocês conseguiriam acreditar que essa mensagem... Ele disse que era quem, gente? Quem leu, quem acompanha, quem viu o livro,
vai saber. Mas para você não demorar muito, né, eu vou dizer. Ele se intitulou Jesus. Ele só não botou de Nazaré, mas ele disse que o nome dele era Jesus. Olha, não vou comentar ainda porque tem a outra. Destas brilhantes e luminosas regiões em que o pensamento humano mal pode chegar, o eco de vossas palavras e das minhas veio tocar o meu coração. Oh, de que alegria me sinto inundado em vos vendo, a vós, os continuadores da minha doutrina. Não, nada se aproxima do testemunho dos vossos bons pensamentos. Vós vedes, filhos, a ideia regeneradora lançada por mim outrora no mundo, perseguida, retirada num momento sob a pressão dos tiranos. Como vai agora, sem obstáculos, esclarecendo os caminhos da humanidade, tão longo tempo mergulhada nas trevas. Olha, gente, chega, eu fico até embananada quando eu vou ler essas coisas assim, sinceramente. Todo sacrifício, grande e desinteressado, meus filhos, cedo ou tarde produz seus frutos. Meu martírio vos provou, meu sangue derramado por minha doutrina salvará a humanidade e apagará as faltas dos grandes culpados. Sede bendito, vós que hoje tomais lugar na família regenerada. Ide, coragem, filhos. Jesus. E aí? Jesus. Olha, gente, é impressionante como quando a gente começa a ler essas mensagens, começa a buscar nas entrelinhas, começa a ver outros conceitos e a gente vê como eles têm uma facilidade. Maria Baracato, boa noite, que eu não citei, Ginas, quem chegou que eu não tenha visto, todos vocês, sejam bem-vindos, Josefa, Cristina, Cris, se eu pulei mais alguém, sinta-se abraçado, Neuza, todos vocês. Olha, gente, Jesus, essas duas mensagens que eu li, por isso que eu nem parei para comentar, porque tem logo em seguida uma observação de Kardec com relação a ela. Olha, quando ele disse assim para nós, após essa mensagem, Kardec disse: não há nada de mal, sem dúvida, nessas duas comunicações. Mas o Cristo teve um dia essa linguagem pretensiosa, enfática e empolgada. Olha essa questão de Kardec. Mas o Cristo teve algum dia essa linguagem pretensiosa, enfática e empolgada? Compare-se com a que inserimos atrás, assinado com o mesmo nome, a primeira que nós lemos. E se verá de que lado está o cunho da autenticidade. Todas essas comunicações são palavras de Kardec. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo, ou seja, no mesmo espaço, né? Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Na Sociedade Parisiense, por que foi permitido essas mensagens apócrifas no mesmo meio, no mesmo ambiente, onde foram dadas as mensagens autênticas? Né? Por quê, hein, Elis? Porque teria que nos dar o ensinamento, o aconselhamento através das observações de Kardec e de todos os participantes, eita, quase que não sai, né? De todos os participantes dos momentos das reuniões mediúnicas de aprendizado, de ensinamento, onde foram colocadas todas essas dissertações baseadas em todos os estudos. Agora, em qual capítulo do livro ele disse para a gente fazer isso, como aquela que Napoleão começa as duas de Jesus? E Kardec fez uma colocação simples, maravilhosa, sem pretensão, quando ele diz: não há nada de mal, você pode falar das coisas boas, mas vamos ver o que você vai colocar. Ele falou coisas bem interessantes, mas não é essa, não tinha pretensão como se ele quisesse ordenar, porque eu sou fulano e vocês têm que me seguir. Mais ou menos assim, né? Mas não é assim. Então, vamos lá. Por isso que Kardec falou aqui no segundo parágrafo, após
a colocação na questão, que era uma linguagem pretensiosa que o Cristo não tinha. O Cristo não tinha essa mensagem enfática, o Cristo não tinha essa mensagem, a maneira de falar, empolgada. Muito pelo contrário, era muita doçura, né? E eu já falei para vocês e vou falar, porque quando me veio isso, eu acho tão lindo a cena que se apresenta para mim, andando, né? Arrastando a roupa, aquela coisa, e falando palavras lindas, escrevendo na areia, e falando empolgada, calmamente, sem julgar, sem condenar. Então, aqui, Kardec foi maravilhoso nessa colocação, como em todas. Então, ele diz, vamos ver a autenticidade. Todas essas comunicações foram obtidas no mesmo círculo, sim, no mesmo lugar, a gente falou. Observa-se no estilo um ar familiar, torneios de frases semelhantes, as mesmas expressões frequentemente repetidas, como, por exemplo, ide, filhos, e etc. Ou seja, ele repetiu isso também na primeira. E aí ele diz assim, e etc, etc. De onde se pode concluir ser o mesmo espírito que editou a todas elas sobrenomes diferentes. Olha só, vocês estão lembrados do que eu falei quando eu comecei, né? O que foi que aconteceu? Nesse círculo que é, entretanto, muito consciencioso, ou seja, cuidadoso, é franco, precisa ter calma para raciocinar, ele diz assim, mas um tanto crédulo demais, não se faziam evocações nem perguntas. Foi deixado eles falarem à vontade e o médium ia escrevendo. Tudo se esperava das comunicações espontâneas. E vemos que isso não é uma garantia da identidade. Olha que ensinamento, gente, presta atenção, aqui tem um conteúdo fantástico com relação a tudo que a gente já viu, ditado pelos espíritos, com perguntas um tanto exigentes e dispostas com lógica, facilmente teria colocado esse espírito em seu lugar. Olha, se tivesse Kardec ou outros lá, né, coordenando todo o trabalho, tivesse começado a perguntar e não deixaram, mas não, deixaram eles falarem para ver até onde ia. E nós estamos vendo até aqui, que já é a penúltima, né, onde esses espíritos chegaram. E a gente vai lá. Aí, no último parágrafo, Kardec diz, com perguntas, isso que eu vou repetir, com perguntas um tanto exigentes e dispostas, ou seja, colocadas com lógica, facilmente teria colocado esse espírito em seu lugar. Ele já sabia logo que ele estaria sendo desmentido naquele momento. Mas ele sabia que nada tinha a temer, desde que nada lhe perguntavam, aceitando, sem controle, de olhos fechados, tudo que ele dizia. Ninguém interrompeu, deixou ele falar à vontade. E aí ele fez uma observação aqui, Kardec, pedindo para que a gente vê a questão 269, que é do capítulo 25 do Livro dos Médiuns, que fala das evocações. E aí, por quê? Porque quando a gente evoca um espírito e não faz nenhum tipo de pergunta, deixa ele falar à vontade, ele vai dizer o que ele quiser. Vai falar o que ele quiser, certo ou errado. Mas se eu evoco o espírito e eu tenho consciência, através da mediunidade, dos trabalhos que eu posso estar fazendo, e preciso falar com o espírito, eu tenho que saber quem eu estou evocando. Porque eu não posso chamar um espírito que está enganando, se passando por outro, para uma reunião, por exemplo, venha nos auxiliar no tratamento de cura. Para começar, ele nem vai. Ele nem vai, porque não seria permitido a entrada dele de forma alguma. Então, é muito importante. Então, essa questão aqui, com relação a essas duas mensagens e as outras anteriores, ele pede que a gente se reporte à questão 269, que faz parte do capítulo 25, que fala das evocações. Quem pode nos evocar? Gente, me diz aí, está sendo claro? Fala para mim aí, por favor. Está sendo claro. Janete, eu não tinha lhe visto ainda. Boa noite, querida. Boa noite, que eu não citei. Está sendo claro. Fala para mim aí, gente, por favor. E que eu não citei, sinta-se abraçado. Obrigado pela companhia, viu? Genesi, boa noite. Boa noite a todos que eu não tenha visto, que eu não tenha citado. Maria do Carmo. Todos sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Ô, Janete, meu abraço para Caleb. Tá bom, querida? Para vocês todos também, né, Helena? Helena Macário. Olha, gente,
ficou claro isso aí, né? Eu espero que sim, que a gente possa. Vamos continuar, né, Nazaré? Vamos continuar aqui para ver se a gente começa do comecinho na semana que vem, né? Vamos lá. Vamos para de número 34, mensagem de número 34. Eu espero que vocês tenham entendido, né, Abi, né? Boa noite, querido. Se eu não te citei, estou citando você agora. Então, vamos prestar bem atenção para a gente ficar bem sabidinha, né? Então, vamos lá, Janeide, vamos lá. 34. Que bela é a natureza, como a providência é prudente. Que bela é a natureza, como a previdência é prudente em sua previdência. Olha, como a providência é prudente em sua providência. Mas a vossa cegueira e as vossas paixões humanas nos impedem de adquirir a paciência na bondade de Deus. Vós vos lamentais pela menor contrariedade, pelo menor atraso nas vossas previsões. Sabei, então, vacilantes e impacientes, que nada ocorre sem um motivo previsto, sempre determinado em benefício de todos. A razão desses atrasos é a necessidade de reduzir a nada homens de respeitos hipócritas. Olha, meu Deus, que linguagem complicada. A razão desses atrasos é a necessidade de reduzir a nada homens de respeito hipócritas as vossas previsões de anos maus para as vossas colheitas. Deus inspira muitas vezes aos homens a preocupação do futuro para os levar à previdência. Olha, eu vou dizer, não vai para ali não que você pode cair para você se prevenir não cair. Ah, meu Deus, vamos lá, não vamos analisar agora não, vamos para adiante. E vede como são grandes os recursos para resolver os vossos temores propositadamente suscitados, ou seja, gerados, provocados, e que, no mais das vezes, ocultam intenções ávidas, secas, né, sem conteúdos, mais do que a de aprovisionar com prudência inspirada no sentimento de humanidade em favor dos pequenos. Vede as relações de nações para nações que daí resultaram. Vede quantas transações deverão realizar-se, quantos recursos virão concorrer para remediar os vossos temores. Porque vós o sabeis, tudo se encadeia, grandes e pequenos terão trabalho. Então, não vedes, desde logo, nesse movimento, uma fonte de certo bem-estar para a classe mais trabalhadora dos estados, classe realmente interessante, que vós, os onipotentes da terra, considerais como gente e que podeis talhar à vontade, criada para as vossas satisfações. Eita, pegou aqui. Ai, terra considerais como gente, onipotente da terra, como gente que podeis talhar à vontade, ou seja, retalhar, modar, atiçar, à vontade, criada para as vossas satisfações? Pois bem, o que acontece, Liz? Pois bem, o que acontece depois de todo esse vai e vem de um extremo a outro? Acontece que, uma vez bem providos, muitas vezes o tempo muda. O sol, obedecendo aos desígnios do seu Criador, olha, de seu Criador, amadureceu em alguns dias as vossas colheitas. Deus pôs a abundância onde a vossa cobiça pensava na escassez. E, malgrado vosso, os pequenos poderão viver sem suspeitardes, fostes a contragosto a causa de uma era de abundância. Olha a mensagem, desse tamanho. Fala mais do que eu aqui. Entretanto, acontece, Deus às vezes o permite, que os maus conseguem êxito em seus projetos cúpidos, ou seja, ambicioso. Mas então, é um ensinamento que Deus quer dar a todos. É a previdência humana que ele quer estimular. É a ordem infinita que reina na natureza
e que os homens devem imitar para enfrentar acontecimentos com coragem, para suportá-los com resignação. Quanto aos que se aproveitam calculadamente dos desastres, isso existe, é uma realidade. Crede que serão punidos. Deus quer que todos os seus seres vivam. O homem não deve jogar com a necessidade, nem traficar com o supérfluo. Isso aí tá legal, né? Justo nos seus benefícios, grande na sua clemência, demasiado bom ante a nossa ingratidão. Deus, nos seus desígnios, é impenetrável. Quem assinou? Vamos lá agora, né? Depois de observação maravilhosa de Kardec. Bossuet, Alfred de Marignac, é o nomezinho complicado, vamos lá, né? Alfred de Marignac, bispo Bossuet. Aí Kardec vai dizer para nós agora essa observação maravilhosa. Nesta comunicação não tem seguramente nada de mal. Não, ele diz muitas coisas, né, que a gente pode até acreditar. Contém mesmo ideias filosóficas profundas e conselhos prudentes que poderiam enganar. Quanto à identidade, pessoa pouco versada em literatura, o médium que a recebeu submeteu-a ao exame da Sociedade Espírita de Paris. Viu que esta se levantou numa só voz para declarar que ela não poderia ser de Bossuet, do bispo. São Luís, consultado, olha, o médium captou, os que estavam ali, que essa mensagem não podia ser do bispo. São Luís, que assistia, que assessorava, um dos assessores, né, da codificação, São Luís, consultado a respeito, respondeu: esta comunicação em si mesma é boa, mas não acrediteis que foi Bossuet quem a ditou. Um espírito a escreveu, talvez um pouco sob a inspiração, poderia estar se sentindo inspirado por Bossuet, e pôs e um espírito a escreveu, talvez um pouco sobre a sua influência, e pôs por baixo o nome do grande bispo para que mais facilmente ela fosse aceita. Olha, bem perspicaz, né? Mas pela linguagem, deveis reconhecer a substituição. É do espírito que colocou o seu nome após Bossuet. Quem era ele? Alfredo. O nome dele era Alfredo. Ele quis dizer que era o bispo. Então, ele botou Bossuet de início, vírgula, Alfredo de Marignac. Olha, gente, veja como se faz sobre uma influência, sobre um pensamento. Agora, é bem interessante o desfecho dessa comunicação. E ele diz assim: esse espírito interrogado sobre o motivo que o levou a agir dessa maneira, ele foi interrogado, esse espírito, porque ele citou o nome de alguém muito importante, né? Aí ele declarou: eu tinha desejo, eu achei tão lindo. Agora, essa partezinha aqui, gostei. Esse espírito interrogado sobre o motivo que o levou a agir dessa maneira, ele declarou, esse espírito, Alfredo, vamos falar. Ele disse, eu tinha desejo de escrever alguma coisa a fim de me fazer lembrar pelos homens. Vendo que era fraco, quis juntar-lhe o prestígio de um grande nome. Mas aí perguntaram para ele, depois dessa resposta que ele deu, não pensaste que poderia reconhecer que não era de você, de Bossuet? Quem sabe o que pode acontecer ao certo? Ele acreditava que pudesse ser acreditado que era o bispo, né? Vós podereis enganar-vos, outro menos esclarecido, mas outro menos esclarecido teriam aceito, mas não aqueles que estavam ali na sociedade, né? Na Sociedade Espírita de Paris. Não aqueles. O próprio médium captou algo de diferente e solicitou. E, claramente, quando se pede ajuda da superioridade, ela vem. Por isso que a gente tem que estar bem ligado com aqueles espíritos mais evoluídos. E aí ele disse isso.
né? Mas ele até que tem que reconhecer o que queria ficar lembrado, mas ele poderia ficar lembrado sendo ele mesmo. Era só dar uma mensagem que pudesse ser dita e ele mesmo dizer quem ele era e por que ele queria. Eu quero que dizer algo que ajude as pessoas. E é muito comum a gente querer ajudar. A gente está vibrando, por exemplo, para alguém, né? E quando a gente está vibrando para alguém, por que a gente não pode se identificar, né? Então, foi muito interessante isso aqui, muito interessante. Aí ele vai dizendo aqui, cadê nessa parte daqui que a gente tá, quem sabe o que pode acontecer ao certo? Vós poderíeis enganar-vos. Outro menos esclarecido teriam aceito que era do bispo. Teria aceito. Com efeito, vai dizendo Kardec, com efeito, a facilidade com quem certas pessoas aceitam tudo que vem do mundo invisível sob a cobertura de um grande nome e o encoraja os espíritos mistificadores. É claro, se eu vou receber uma mensagem hoje olha, eu recebi uma mensagem de Vicente de Paulo, olha, eu recebi uma de Chico Xavier, olha, né, que maravilha, né? Mas não é assim. Aí vou enganar quem? Quem não conhece, né, Ana? Quem não conhece o linguajar dele, quem não conhece tudo que ele fez, quem não conhece a sua obra, quem não conhece a maneira particular como ele se fazia presente diante daqueles necessitados, acredita, né? Acreditaria. Mas não, porque quando eu acredito naquilo que eu acho que é sem ser, eu estou dando margem aqui, encorajando esses espíritos mistificadores, como diz aqui Kardec nessa nota. E ele vai concluindo dizendo assim: devemos aplicar toda a nossa atenção em desfazer as tramas desses espíritos, mas só o podemos fazer com a ajuda da experiência adquirida através do estudo sério. A gente falou durante todo o estudo desse livro da necessidade da gente estudar, praticar, para a gente poder ter a liberdade, não na liberdade, mas vamos mudar para o termo, ter o conhecimento de dialogar com esses espíritos e não nos deixarmos levar por eles, né? Por isso que ele diz aqui, devemos aplicar toda a nossa atenção e desfazer as tramas desses espíritos, mas só o podemos fazer com a ajuda da experiência adquirida através do estudo sério. Por isso, repetimos sem cessar, diz Kardec, estudai antes de praticar, pois é esse o único meio de não ter de adquirir a experiência à vossa própria custa. Precisamos entender mesmo. Olha, aquele bispo que ele quis se passar por ele, conversou com Kardec, o bispo, né? E ele era um estudioso do espírito, esse bispo. Ele era teólogo, né? Era um escritor e foi bispo em outros lugares, sem ser só lá em Paris. Foi famoso por seus sermões, ele fazia sermões maravilhosos, né? Segundo a observação. E Kardec deixou para nós essa liçãozinha que eu quero lembrar. Estudai antes de praticar, pois esse é o único meio de não ter de adquirir a experiência à vossa própria custa. Maravilha. Concluímos o nosso trabalho do Livro dos Médios. E eu não posso deixar de agradecer imensamente, né, os curadores da Luz, a Casa da Santíssima, pela oportunidade desse trabalho. Agradecer, acima de tudo, a Kardec, aos espíritos da codificação, aos espíritos que auxiliaram na formação desse livro dos médios, aqueles que nos deram as lições de vida, as lições de humildade, a mensagem daquele espírito de verdade que conseguiu colocar tantas coisas maravilhosas. O aprendizado para que a gente possa não cair na turbulência dos equívocos. Na turbulência dos equívocos. Quero agradecer imensamente ao Espírito Kardec. A todos esses que compuseram o Livro dos Médios, que traz para cada um de nós todo o ensinamento. Agradecer muito a Deus sobre todas as coisas, a Jesus. Agradecer pela mediunidade que faz parte de mim. Agradecer por tudo que eu tenho vivido, a todos eles, que com todas as dificuldades
com todos os empecilhos, estamos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus e de toda a espiritualidade amiga. Agradecer por todos esses capítulos que nós vimos, pela dificuldade, às vezes, de entender e buscar, pesquisar e fazer parte da maravilha de tudo isso aqui. Porque tudo isso aqui trouxe de volta para mim tudo que eu estava parada há tanto tempo, né? Pelas circunstâncias. Aqui do ensinamento no capítulo 13, das psicografias, do primeiro capítulo, que fala das noções preliminares, existem espíritos, e a gente sabe que existe porque nós somos espíritos, né? A ação dos espíritos sobre a matéria, o laboratório do mundo invisível, nós vimos tudo isso através do livro dos médiuns dos nossos encontros. A pneumologia, a psicografia, os médios de efeito físico, nós estudamos isso, nós vimos isso, os médios audientes, falantes, é muito para agradecer, muito, muito, muito para agradecer. Capítulo 15, que fala dos médios escreventes, mecânicos, semimecânicos, da formação dos médios especiais, nós vimos tudo isso. Foi maravilhoso e eu agradeço muito. Quando eu pensei que terminou, eu me emociono, porque é maravilhoso, muito, trouxe um tempo de volta maravilhoso. A influência moral do médio, o papel do médio nas comunicações, se tem mediunidade dos animais, da obsessão, que a gente pode se livrar, precisamos de estar livre, só trabalhar. Olha por quantos ensinamentos nós passamos. A identidade dos espíritos, as perguntas que a gente pode fazer, as considerações sobre as evocações. Nós vimos tudo isso. Nós vimos as contradições, mistificações, nós vimos o charlatanismo e a prestidigitação. Nós vimos tudo isso, os médios interesseiros, as fraudes espíritas, como chegamos nas dissertações. Nós vimos as reuniões da sociedade, os regulamentos, nós vimos como poderia administrar, fazer o máximo. A cura que pode ser feita através de um médium que tem mediunidade de cura, daquele trabalhador maravilhoso. E esse fechamento lindo e maravilhoso com todas essas dissertações, as dissertações espíritas que fizeram com que cada um de nós aprendêssemos a entender tudo que a doutrina trouxe para nós, o que são as reuniões, né? E eu amei essas dissertações, e eu espero que do meu jeitinho rude, assim, da minha maneira de ser, de falar muito, vocês tenham aprendido. Sinceramente, de todo o meu coração, eu sinto saudade de falar essas maravilhas. Desculpa, me emociona muito. Tudo que eu estudo da doutrina me emociona muito. E eu agradeço imensamente. Adriano, muito obrigada. Muito obrigada, Eliama, que por 2 vezes durante esse meu trabalho, as meninas me deu a oportunidade de fazer em outro dia esse trabalho, que eu tenho muito amor pela doutrina. Muito. Muito bom. E eu espero na próxima semana que nós possamos estar juntos, começando um novo trabalho, um trabalho de amor. Estou sempre disposta para qualquer coisa que a gente possa unidos e reunidos em nome de Jesus, né? A gente possa, Marinês, a gente possa avançar, né? E ser feliz com todos esses esclarecimentos. Com todo esse que o livro dos médios trouxe para mim de volta, um ensinamento de anos, de tanto tempo, de tanto amor, de devoção, posso dizer assim, porque eu amo a doutrina dos espíritos, eu já falei isso, que eu sou fã de Kardec de carteirinha. É maravilhoso. Para mim é como se eu tivesse, não estou me despedindo de vocês, não. Estou parando um trabalho para começar outro. E nós vamos começar na próxima semana, nós vamos começar um trabalho que vai nos dar muita satisfação também.
o trabalho, que vai falar da saúde, que vai falar do cuidado. Eu quero citar algumas coisas que tem doenças da alma, para a gente se fortalecer realmente. Também é um outro tema maravilhoso. E depois a gente volta novamente ao Livro dos Médiuns, quem sabe, capítulo por capítulo, de uma outra forma. E Doenças da Alma vai trazer muita coisa boa para nós, porque vai trazer o que a gente faz através dos nossos pensamentos, como a gente pode auxiliar na nossa própria cura, como a gente pode auxiliar tirando de dentro de cada um de nós os distúrbios espirituais, né, que pode trazer o controle da agressividade, porque a agressividade traz doenças, não é? E, como o nosso irmão fala sempre, né, de a mudança, né, de não estar fora daquele conteúdo de verdade. E a cada dia a gente se transformando, a gente vai crescendo. A gente vai crescendo, vamos ficando livres das obsessões, não de ajudar aqueles irmãozinhos que ainda partem para isso. Mas vamos entender que vícios traz transtornos dolorosos para nós, mas que, através da doutrina espírita, nós aprendemos que a fé cura, que a prece valoriza, engrandece, traz aquelas energias positivas para nós, que a água fluidificada não é mais a água, é a medicação. A gente vai ver tudo isso no próximo trabalho, né? Que a imposição das mãos pode curar, pode acalmar, pode acalentar, pode acolher, né? O passe coletivo de forma geral, ou seja, tá aquela turma e a gente vai dar ali aquele passe coletivo, ajudar a acalmar, ajudar aquele doente no hospital que a gente pede licença e pede para dar um passe, e se ele não estiver sozinho, a gente vai pedir permissão ao outro e dar um passe que vai auxiliar aquela criatura que está sofrendo ali, né? A reforma íntima, a gente vai falar sobre isso, né? E vamos ver a profilaxia das doenças, que é a prevenção das doenças. E não vamos esquecer em momento nenhum que o médico de corpos e de alma chama-se Jesus de Nazaré. Gente, muito obrigada pela companhia. Agradeço imensamente a todos vocês que estão conosco, né? Que passou esse tempo, mais de um ano, fazendo esse livro. E foi maravilhoso para mim. Foi muito aprendizado de volta para mim. Muito aprendizado de volta. Que a gente passa, às vezes, um tempo sem ler, sem estudar, sem muito tempo, pegando um pouquinho ali, um pouquinho acolá, e a gente vai chegando ao denominador comum, que é a transformação de todos nós. E quando a gente pode colaborar para a nossa própria transformação e para a transformação daquela outra criatura, né, Maria Lúcia? Então, a gente sabe que a gente vai chegar lá, né, Adriana? A gente vai chegar lá. Com a nossa mudança, Bruno, com a nossa transformação, a gente vai chegando lá. E assim, a gente, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, a gente não vai carregar uma mala pesada sem saber, sem alça, sem saber onde botar. A gente vai saber onde colocar, que a gente vai colocar dentro de cada um de nós. Mais uma vez, gente, muito obrigada pela companhia de vocês, né, Dacila, por tantas coisas que a gente passou nesse tempo todo e aqui estamos concluindo o Livro dos Médiuns. Eu espero que vocês tenham gostado desse trabalho, como eu amei. Eu amei, amei mesmo. E não vou mais me separar dele de jeito nenhum. Não vou mesmo. Por isso que eu agradeço muito, muito mesmo, essa oportunidade do Livro dos Médiuns, que quando eu pensava, disse, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer esse trabalho? Quando o Adriano me deu essa missão, ele disse, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E eu acho que eu consegui. Eu consegui. Acho não, né? Tenho certeza, eu não acho nada. Eu acho, para mim, né? Para mim eu consegui. E eu espero ter conseguido para vocês também, né? E a gente vai começar o nosso trabalho com muita paz, com muita tranquilidade, elevando o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo por tudo, por todos os nossos momentos, pelas turbulências vividas, precisamos agradecer. Agradecer pelo sorriso, pela lágrima, pela dor, por estar fechado no quarto do hospital, por ter acalmados em nossa casa, mas a gente está aqui, firme pela fé e pela esperança, que no pessoal você tem mania de dizer, a esperança é a última que morre, a esperança nunca morre.
A esperança ela é perpétua para mim, ela é eterna, nunca morre a esperança. E é essa que eu peço para a gente, para todos nós, não perdermos nunca a esperança, nunca. A gente caminhar com Jesus e entender uma coisa que eu digo para mim sempre, respeitando os desígnios de Deus, por mais que possa doer, por mais que lágrimas rolem pela nossa face, mas a gente vai entendendo a cada dia. Precisamos, às vezes, fechar círculos. Dizia hoje para uma amiga minha, conversando, que veio aqui. E eu dizia, ela disse, eu não consigo ir na casa da minha mãe. Eu disse, feche esse ciclo, deixe sua mãe partir. E lembrei de dizer a ela o que eu disse para minha filha quando ela partiu. Um dia a gente abriu os braços para receber, e outra vez a gente abre os braços para que deixe partir. É isso que todos nós necessitamos. Muito obrigada, Jesus amigo. Cura em cada um de nós aonde dói, no corpo e na alma. Dai-nos a força da fé e da esperança de dias melhores. Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, fortaleça a nossa esperança. Cura em cada um de nós aonde dói. Ilumina a mente dessas criaturas equivocadas, dessas criaturas que não entendem os desígnios do nosso Pai, que não entendem a força do amor. O amor que eleva, o amor que cura, o amor que abraça, o amor que abençoa. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo, hoje e sempre. Ai, vamos lá, né? Para a nossa medicação. Gente, a gente se vê terça-feira, se Deus quiser, respirando forte, né? Deus estará conosco sempre. Aos que estão em tratamentos, aos que estão nas cirurgias, muita esperança e muita força, muita luz, porque todos nós vamos vencer a nós mesmos. Não temos que vencer ninguém, mas vencer a nós mesmos, tá? Adriano, obrigada. Obrigada a todos vocês. Muita paz, muita luz. Elielma, meu abraço. Eu não sei quem está aí, eu não vi. Eu acho que eu estava muito envolvida, não vi muita gente. Pedro, que se eu deixei de citar alguém, sinta-se todos abraçados. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigada pela companhia. Que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Pedro, Nilce, Sonimar, todos vocês, Janete, Mário, todos vocês, Abner, todos vocês que estão aí, o que eu não vi, sinta-se abraçado. Muita paz e muita luz para todos nós, né, Pedro? E que a gente vai se ver na próxima semana com um assunto novo. Só não é novo eu, mas o assunto será, tá bom? Tchau, gente. Obrigada, obrigada pela companhia. Adriana, obrigada. Tchau. Tchau.